O Ministério da Agricultura divulgou hoje que o ministro Carlos Fávaro recebeu o embaixador da China no Brasil, o Zhu Qingqiao, em reunião hoje pela manhã, para prestar todos os esclarecimentos sobre o trabalho que está sendo desenvolvido pelo governo brasileiro para monitoramento do caso de encefalopatia espongiforme bovina, EEB, que é o nome do mal da vaca louca. E, como se sabe, estamos aguardando agora o resultado de exames de contraprova para saber de que caso se trata esse de uma fazenda no Pará. Caso clássico, que ninguém acredita, ou caso atípico, que é aquele que não traz riscos para o consumo humano. Muito bem, 6h08, nós queremos ouvir também a opinião da Lígia Pimentel, que é analista e diretora, é pecuarista também, está conosco aqui, da Agrifato Consultoria. João Pedro Cuti Dias participa agora dessa entrevista. Queremos saber a sua opinião, Lígia, que sempre nos traz muitos esclarecimentos em problemas como esse que nós estamos enfrentando agora. Muito boa tarde. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde, João Pedro. Lígia, uma perguntinha para começar. Você é veterinária. Um touro de 9 anos lá no Pará, será que teria não seria quase que 99% de chance de ser um caso atípico? Com certeza. Eu estou bem tranquila em relação a isso, né? Nós já vivemos esse problema. Nós tivemos casos aí no passado em 2010, 2014, 2019, 2 em 2021, que acabaram caindo ao mesmo tempo, e agora um em 2023. O perfil do animal, tudo que diz respeito a ele, né, fala muito bem do desfecho possível dessa história. Por quê? É um animal de 9 anos, como você falou. O próprio Ministério emitiu uma nota divulgando que o animal não foi arraçoado, ou seja, não foi ministrada ração para ele se alimentar. Normalmente, a contaminação de animais com a versão clássica da doença, eles são alimentados com ração contaminada, né? Aí que começa o problema, né? No Brasil é proibido a utilização de cama de frango, né, de elementos de proteína animal dentro da composição da ração. Em terceiro lugar, olha só, já estou na terceira evidência, os animais conviventes ali não tinham sintomas, então nenhum outro animal apresentava sintoma. E quarta evidência, agora, né, nós estamos em pleno final de fevereiro, no Pará, chove muito. Chove no Brasil todo praticamente, só não está chovendo no sul. Mas chove muito. Quem vai dar ração agora, em plena boca de março aí, para um animal no Pará, né, em Marabá? Então a gente tem várias evidências que demonstram para a gente, que trazem segurança de que o diagnóstico vai ser de uma versão atípica, ou seja, não transmissível, da encefalopatia espongiforme bovina, que todo mundo resolveu chamar de vaca louca, como se a gente tivesse uma contaminação aqui, infelizmente. Posso falar a sétima alternativa? @220 também ninguém dá comida no coxo, não dá para pagar, não paga 220. Perfeito, perfeito, muito bem falado, já adicionei na minha listinha aqui. Bom, queremos te ouvir, Lígia Pimentel, o que você acha de eventuais impactos dessa informação? O pessoal está dizendo que da outra vez, 3, 4 meses para a China voltar a comprar, depende deles. E que agora, em função até de um estoque mais baixo de carne que eles têm por lá, a retomada vai ser mais rápida. O que você pensa sobre isso, Lígia? Olha, eu não sei te afirmar, isso para mim é especulação, né? Nós temos um histórico em 2019, quando nós exportávamos para a China, tinha uma demora entre começo e meio de um mês e 103 dias, ou seja, 3 meses em 2021. Então, seria uma especulação da minha parte arriscar. Eu até pensei, por exemplo, passou pela minha cabeça que talvez fosse mais rápido, porque o animal foi identificado numa propriedade, não teve contato com a indústria, com o processamento. Mas, na verdade, não, né? Na verdade, o que manda o acordo comercial identificou a enfermidade, suspende. Até porque aquele animal pode ter convivido com outros que foram contaminados, teoricamente. Como falei, repito, né? Quero ser muito clara aqui.
muito provavelmente não é um caso clássico. Tudo indica que é um caso atípico, está todo mundo por dentro já, né? Mas, se fosse o caso, a gente teria que suspender de qualquer forma. E aí, quanto tempo vai demorar? Vai depender dos chineses, depende aí de a gente fechar o diagnóstico, ter a prova em mãos, a contraprova, redigir o ofício, mandar para a China tem que receber, analisar, interpretar e dar o ok. E quanto tempo isso vai demorar, a gente não sabe exatamente. O que a gente sabe, sim, é que para cada mês que a gente fica sem exportar, dá mais ou menos $500 milhão que a gente deixa de receber em receitas com exportação. E, obviamente, isso acaba afetando a precificação do boi gordo aqui no Brasil. Até porque, né, a participação de China na formação dos preços domésticos está bastante acentuada, em torno de 15% a 17% de tudo que a gente produz vai para a China. Só para a gente fazer uma comparação, em 2021, quando nós tivemos que suspender as exportações, nós suspendemos em setembro, né, a certificação, e em outubro o boi caiu 11%, só para dar uma noção de proporção, de tamanho de queda, né? A gente sempre tem que comparar com o passado. Então, com certeza o mercado já está sendo impactado, né? Nós já temos notícias de preços oferecidos mais baixos, frigoríficos, plantas que não estão comprando, o mercado atacadista pisou na jaca também, já caiu, então a gente já tem os efeitos dessa que para mim é uma parte do acordo comercial que na verdade é um pouco defeituosa. Talvez ela devesse ser repensada. Lígia, o Departamento de Agricultura americano falou que a China deverá se consolidar como uma maior importadora de carne bovina em 2023, comprando alguma coisa acima de 2,5 milhões de toneladas. Eles não vão buscar onde essa carne? Vamos lá. Quem fornecia para eles era o Brasil, os Estados Unidos, a arroba está $80 nos Estados Unidos, a Austrália, que houve problemas políticos entre a China e a Austrália, depois agora parece que agilizaram para agilizar o processo de desembaraço da carne australiana lá, mas também é uma carne de mais de $60 a arroba. A Argentina, os nossos irmãos sofrendo com seca, sofrendo com um governo populista, é complicado. Eles não estão num brete também, a exemplo nosso, que precisamos vender, eles não precisam comprar? Com certeza, né? O principal fornecedor é o Brasil. Eles consomem muita carne também da Índia, muita carne de búfalo da Índia. O modo de consumir a carne na China é bem diferente do que a gente está acostumado aqui. Eles não consomem bifes, né? Eles consomem a carne picadinha, fatias, né, em lasca. Eles comem um prato muito popular lá que é dessa forma. Quando você coloca dessa forma, é muito difícil você notar a diferença entre a carne bovina e a carne de búfalo. Popularmente, não estou falando 100%, mas popularmente o consumo é feito assim na China. Então eles têm um bom substituto para a carne brasileira, que é a Índia, mas obviamente, não em todo o volume, né? Até porque acaba inflacionando o mercado indiano também. Então o Brasil, obviamente, é um importante fornecedor, um importante parceiro da China, inclusive nesse quesito da carne bovina, né? Hoje nós somos os maiores fornecedores globais de carne bovina para a China, em termos de importação. Lígia, quando há casos como esses, que chamam a atenção de todo mundo, vem o questionamento. O Brasil não pode depender tanto como depende da China. Mais da metade do que exporta é de responsabilidade dos chineses. De alguns anos para cá, o que tem mudado nessa dependência do Brasil da China e outros países também que são potenciais compradores da nossa carne? Olha, vamos lá, né? A gente de fato tem essa dependência. Então, como falei, a China está levando entre 15% a 17% de tudo que a gente produz. É uma concentração grande, uma informação dos nossos preços. Até quem não tem boi não exporta para a China, acaba agora é que tem duas coisas. Infelizmente, a China é um gigante. Nós também somos um gigante. Então, consequentemente, fala hoje em dia, ia dar o match. A molecada hoje fala assim, obviamente ia ter uma reciprocidade entre um grande comprador e um grande vendedor. Tá? Vai ser difícil diminuir essa dependência. Até porque hoje nós estamos em fase de baixo de ciclo pecuário,
vai ter um excedente produtivo e a China vai ser uma importante parceira, né, para levar esse excedente embora, né? Imagina, ruim com China, pior sem China agora nessa fase de baixa. Então, eu acho que, na verdade, a influência de China tende talvez até a aumentar um pouquinho. E aí a gente fica nesse risco. Um ponto importante que talvez, e eu já ouvi falar hoje, a Acrimate emitiu uma nota e eu achei muito interessante, é a gente talvez tentar renegociar esse termo, tá, de suspensão. Porque sob qualquer suspeita, até de uma evidência tão pífia de um problema sanitário, a gente tem que suspender as vendas, é muito ruim para o produtor brasileiro, inclusive é ruim para a população. Hoje, todas as manchetes estavam estampando que a gente tinha vaca louca no Brasil. Está todo mundo achando, o público leigo está achando que nós temos um problema sanitário no Brasil. Isso é muito ruim para a nossa carne, para a população, para todo mundo. Então, talvez esse termo do acordo ele tivesse que ser repensado. E, olha, pensando aqui como especialista, né, quem convive com essa questão já há alguns anos, talvez a gente pudesse considerar o status da OIE, por exemplo, que a OIE é um órgão que é ágil em determinar o status do país para o risco da doença. Tá? Então, vocês vão ver, na semana que vem, a OIE vai pegar os exames laboratoriais, a contraprova, vai falar, não, o Brasil tem risco insignificante para a EEB clássica, né? Se houvesse mudança nesse status, talvez a gente pudesse, aí, a partir daí a gente suspenderia. Seria interessante. Por quê? Porque sob qualquer suspeita, isso causa espasmos no mercado que prejudica principalmente o médio e o pequeno produtor, né? Pessoas que ficam à margem dessa discussão que a gente está tendo aqui muitas vezes e só sofrem com os efeitos dela, né? Em pleno momento aí mais frágil para as cotações, fora o problema com China. Então, esse é um ponto que eu acho importante a gente repensar. Por quê? Em 2010, nós tivemos caso, 2014 e 2019. Em 2019, a gente já exportava para a China, mas não no volume de hoje. Era um volume muito menor. Nós não tínhamos esse problema antes. Vocês devem lembrar. Vocês devem lembrar que a gente não abriu o noticiário falando de vaca louca no Brasil. O veterinário identificava o problema, notificava as autoridades, a gente investigava e acabou. Agora, como a gente é obrigado a suspender sob qualquer suspeita, por mais irrelevante que ela seja, e a China tem uma participação grande na absorção da nossa carne, a influência é grande também e o mercado fica todo oriçado com essa notícia. Então, talvez a gente precise rever ou tentar rever, depois que já assinou é difícil, né? Tentar rever esse ponto do acordo que eu acho que, assim, é muito vulnerável, né? Fora isso, só com ferramentas de gestão de risco. E mesmo assim elas não são perfeitas e nem é todo mundo que consegue acessar. Então é difícil mesmo. Lígia, isso que você está dizendo é muito importante. Eu vi a imprensa dizendo que o Brasil confirmou um caso de vaca louca, mas ninguém diz atípico, clássico. A culpa, você sabe de quem que é? É de quem escreveu o comunicado do Ministério da Agricultura, o comunicado oficial. Foi muito mal feito. Repare, eu até chamo as pessoas para ler esse comunicado. Muito mal feito, não explica direito. Se não explica direito para as emissoras, os meios de comunicação que são especializados no setor, como é o caso do Canal do Boi, imagine para os veículos que não são especializados. Deu no que deu. Eles estão estampando que o Brasil tem um caso de vaca louca, etc. e tal. Não estou dizendo que é culpa do ministro, não foi o ministro que escreveu o comunicado. O ministro até, em entrevista por eles, disse, ó, é um caso atípico. Mas quem fez o comunicado errou e muito. Foi muito mal feito o comunicado para um assunto tão sério como esse. Trataram lá de fazer uma notícia sem muita... não disseram que o caso havia sido confirmado, enfim. Foi um erro, uma bola fora, esse comunicado oficial emitido ontem pelo Ministério da Agricultura. João Pedro. Outra coisa, Elis, nós somos um país continental. Você parar, o Pará, em relação a São Paulo, são 3, 4 mil quilômetros. Será que o país não teria condições de fazer regionalizações? Porque, às vezes, um caso lá no Pará, com um touro, comprometer toda a produção do Centro-Oeste, toda a produção do Sudeste,
É difícil entender isso. Na Europa, um país fica 50, 100 quilômetros do outro, sei lá, mas nós aqui falamos em milhares de quilômetros. E fizemos um país como um todo, e um caso, um animal repercute com essa repercussão negativa em todo o rebanho brasileiro. É outro ponto que poderia ser renegociado, conversado novamente dentro do acordo. Até porque, né, faz todo sentido, um país de dimensões continentais, né, um mercado de $500 bilhão mensais, são 520 mil animais abatidos por mês, em média, para abastecer esse mercado China. É muita coisa, né? A gente não pode prejudicar o país todo. Então, eu concordo com você. Mas, sinceramente, nós temos aí um rebanho de mais ou menos 190 milhões de cabeças. Vamos ter animais mais zerados. Isso faz parte, né? Até porque a gente vem de um processo de recuperação, né, da nossa pecuária, tecnificação muito acentuada, por sinal, num ritmo muito intenso, mas que ainda deixa um monte de gente com rebanho mais envelhecido, mais tardio, né, principalmente para touros e vacas de cria. Então nós continuaremos tendo essa questão, continuaremos tendo notificações de tanto em tanto. Isso vai continuar acontecendo, e toda vez que isso acontecer, a gente vai ter esse tipo de espasmo, a gente acorda e vê toda a mídia estampando aí nas manchetes que a gente tem um problema sanitário, comparando. Olha, eu vi ontem um grandíssimo meio de comunicação internacional que tem a sua operação aqui no Brasil, tratando do assunto dessa forma, confirmado o caso de vaca louca, e embaixo descrevendo o que aconteceu no Reino Unido na década de 90. Gente, isso é muito grave. Um prejuízo gigantesco. Eu fico abismada. Então, eu concordo com o Zaidan, assim, sem tirar nenhuma vírgula. A comunicação foi falha, porque se todo mundo entendeu errado, a culpa não é de todo mundo, né? Então, vamos falar como deve ser dito. A comunicação deveria ter sido mais clara. E o Ministério, qual que é o fim final do Ministério? É o abastecimento. É o consumidor, é a segurança alimentar. Então, a comunicação tem que ser feita para tranquilizar o consumidor, para mostrar para ele a realidade, mostrar que as medidas estão sendo tomadas, mas que o risco é muito baixo, e nada disso foi feito, né? Hoje todo mundo acordou achando que a gente tem um problema sanitário no Brasil, e aí a gente vai ter que, muito possivelmente, rever algumas partes do acordo. Eu coloco aqui essa proposição, por sinal, inclusive em prol da nossa população, inclusive em prol do consumidor, né? O fim final da produção de alimentos é o consumidor, é o abastecimento e a segurança alimentar. Lígia Pimentel, diretora, analista da Agrifato Consultoria, pecuarista, médica veterinária. Nós, mais uma vez, agradecemos a sua participação aqui conosco, sempre muito importante, Lígia. Você gostaria de dizer alguma coisa para o pecuarista, para o seu colega pecuarista hoje aqui do Brasil? Gostaria, sim. Eu gostaria de dizer para ele que nós já passamos por isso no passado, em outras ocasiões. Vamos lembrar aí a infame Operação Carne Fraca, né, em que houve muita comunicação errada também. A gente já passou por isso, sobrevivemos, continuaremos sobrevivendo. Fiquem tranquilos. Agora é hora de segurar o rojão, esperar a poeira baixar. Esse ano, assim, a notícia é ruim, mas eu sou uma pessoa muito otimista, né? Eu sou empresária, a gente tem que ser otimista, senão não faz nada. Então a gente precisa olhar sempre o meio copo cheio. Dessa vez, o ocorrido, né, veio no momento em que a gente está vendo bastante chuvas. Então nós temos capacidade de suporte nas pastagens agora. Da outra vez aconteceu no pico da seca, justamente quando todo mundo só tinha boi confinado. O prejuízo é muito mais pujante, né, muito maior. Então, dessa vez, a gente está num momento um pouquinho mais tranquilo, tudo vai se resolver. Na semana que vem, nós já vamos mostrar que focinho de porco não era tomada, vai vir a contraprova do Canadá. Por enquanto, vamos respirar fundo, esperar a poeira baixar, que essa é a nossa sina mesmo, é resolver pepino. Fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Valeu, Lígia. Grande abraço. Bom trabalho para vocês. Abraço para vocês. Obrigada. Da Agrifato Consultoria. Bacana, João Pedro. Isso aí, não, ela foi muito clara. E eu acho importante que aproveitar do limão, fazer uma limonada. Discutir essa questão só com o Brasil que eles têm esse protocolo, eles não têm com outro país do mundo, a China. Vamos discutir um protocolo que seja coerente, que não faça um estradalhaço, uma tempestade num copo d'água. Deu um caso, vamos ver o que é. E como ela falou, 99% é um caso atípico, um boi que está lá,
que está lá comendo capim. Comendo capim, não tem a lógica nenhuma disso aí. Mas, e o mal é essa quinta coluna que nós temos no Brasil, que gosta de falar mal da gente, né?